300 milhões de reais em 226 dias com um único produto. Sim, esse resultado pode parecer meio absurdo, mas ele é real. E nesse vídeo aqui eu quero te contar um pouco mais dessa história. E 3 coisas simples, mas poderosas que você pode aprender dela, não importa o tamanho do seu negócio hoje. Bom, primeiro deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Max Peters e nos últimos anos eu criei 4 empresas diferentes, multimilionárias. Hoje eu sou CEO da Adapta.org, que é provavelmente a maior startup de inteligência artificial generativa da América Latina. Por mais que nossos resultados sejam impressionantes em apenas um ano desde que a gente lançou, esses números que eu mostrei aí para você não são meus nem da Adapta. Então por que eu tô mencionando eles aqui para você? Bom, porque eu tenho detalhes sobre esses números que poucas pessoas no mundo têm. E tudo começou nessa foto aqui. O ano era 2019 e eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos me reunir com Jason Ledlin, uma lenda do marketing digital. Ele praticamente inventou o conceito de webinars, ou melhor dizendo, né, ele revolucionou o conceito de webinars, desse canal de vendas, e ele até hoje é a única pessoa que o Zoom chamou para treinar os seus clientes em webinars. E ele é conhecido por ter mentorado vários empreendedores famosos e alguns que você deve até conhecer. Por exemplo, o Kevin Harrington, do Shark Tank, o Russell Brunson, do ClickFunnels e dos livros .com Secrets, Expert Secrets e Traffic Secrets, Alex Hormozi do Acquisition.com, e que tem um dos maiores canais de empreendedorismo do YouTube do mundo, né? Que também fez os livros 100 Million Offers e 100 Million Leads. O Jason também é conhecido como tendo o maior lançamento como afiliado, quando ele bateu seu próprio recorde pela 5ª vez consecutiva e fez 10 milhões de dólares em vendas como afiliado. E também quando ele bateu todos os recordes de lançamento de produtos digitais, até do próprio Russell Brunson e do Tony Robbins, quando ele fez 57,9 milhões de dólares em 226 dias, o que daria mais ou menos, na cotação de hoje, uns 320 milhões de reais. E como que ele fez isso? Bom, é claro que foi fazendo muita coisa direito, e claro também que ele aproveitou o timing. Ele lançou um produto junto com Dan Hollins, que é um especialista em investimentos e criptomoedas, e a grande sacada do lançamento foi primeiro criar um grupo muito pequeno e com um ticket muito alto de alguns alunos, que então tiveram um sucesso absurdo. Então, na hora de lançar o produto maior, a versão escalada desse produto, ele já tinha toda a prova que ele precisava. E ainda ele tinha uma ancoragem muito grande do preço que ele tinha feito no pequeno grupo. E eu já vou te mostrar como você pode pegar muito mais detalhes desse maior, que foi o maior lançamento da história. Mas eu quero te explicar 3 coisas, 3 grandes princípios que eu aprendi sendo sócio do Jason Ledlin. Em 2019, aqui até sou eu com ele, ele tá aqui atrás, a gente trouxe os produtos do Jason e do sócio dele, do Wilson, pro Brasil. E apesar dos bons resultados, a gente decidiu, por questão de foco, não continuar com a parceria, né? A gente queria focar nos nossos produtos aqui no Brasil e eles nos Estados Unidos. Mas eu aprendi muita coisa dessa parceria com eles e eu quero compartilhar 3 dessas lições bem rápido aqui com você. E elas me serviram bastante, então eu acho que vai ajudar você também. A primeira coisa é que você é muito mais preguiçoso do que você imagina. Eu me lembro até hoje de quando o Jason me perguntou quantas cartas de vendas eu tinha escrito naquele mês. E naquela época era normal vender produtos digitais, né, com cartas de vendas. Eu disse 1 ou 2 e ele me falou: ué, você tá preguiçoso, hein? E na época, né, na época áurea de cartas de vendas, ele chegava a escrever 15 por mês, o Jason, e às vezes até mais. O maior motivo pelo qual o Jason tem resultados tão absurdos não é porque ele é um gênio, e na verdade ele só é um gênio justamente porque ele não é preguiçoso. Ele fez o trabalho para virar um gênio. Por exemplo, ele decorou por 180 dias seguidos argumentos de fechamento de vendas. E depois eu acabei fazendo o mesmo experimento depois. Durante 100 dias eu decorei e escrevi 100 argumentos de fechamento de vendas. E a maioria das pessoas que tem sucesso por conta própria tem muito mais repetições do que as outras pessoas. Por exemplo, para esse próprio canal no YouTube aqui, por mais que ele esteja longe na minha lista de prioridades, eu fiz questão de montar uma tabela com 125 boas ideias de vídeos, baseadas em referências e boas ideias que vinham na minha cabeça. E é claro que de 125 ideias, algumas vão dar certo, né? Que como alguns vídeos aqui já deram certo, já deram uma pequena explodida, né? Algumas ideias vão ser boas. Então, em vez de você buscar genialidade, você tem que buscar quantidade, né? A quantidade que leva à qualidade. Essa até é uma frase dele. Segundo, você pode ensinar qualquer coisa por meio de passos ou critérios. Então, passos são as etapas que você precisa percorrer para chegar a um resultado, e critérios são o que importa para determinada coisa. Então, por exemplo, os passos para criar um vídeo como esse aqui no YouTube é ter a ideia do vídeo, ranquear as ideias,
escolher a ideia, escrever o roteiro, gravar, editar e publicar. E, por exemplo, o que importa para ter um bom título de um vídeo? É você ser curioso, específico, controverso, por exemplo. Então esses são os critérios. Esses são os critérios que tornam um título mais interessante. É o que importa. E se qualquer coisa pode ser ensinada usando esses passos ou usando critérios, qualquer coisa também pode ser aprendida usando esses dois princípios. Tudo pode ser aprendido usando esse modelo. E isso é importante porque faz você ser um comunicador melhor, assim como faz você entender as coisas mais rapidamente. Você pode se perguntar quais são os passos para chegar naquele resultado que você quer, quais são os critérios para determinada coisa. E você pode pensar nisso sempre que você estiver querendo aprender alguma coisa ou ensinar alguma coisa. Terceira coisa, controle o frame para controlar a mensagem. E você pode mudar completamente uma mensagem de acordo com como você fala ela. Por exemplo, o preço do seu produto pode ser bom ou ruim dependendo de como você menciona aquilo. Então pensa que um cliente seu fala que seu produto é muito caro. Você pode responder, mas essa é a melhor parte. Justamente por cobrarmos um pouco a mais, a gente pode entregar muito a mais. Assim, você sabe que a gente não está deixando nada passar, etc, etc, etc. Esse, por exemplo, é o frame positivo, em que você muda a mensagem para dar ênfase no que é positivo nela. E esse é o truquinho para você fazer isso. Então sempre que seu cliente tiver alguma objeção, você pode falar, não, mas essa é a melhor parte. E daí você explica de fato por que aquilo poderia ser a melhor parte. E existem outros tipos de frames ainda, O que importa é você saber que você pode controlar um frame, controlar como você passa uma mensagem. Por exemplo, um outro tipo de frame é o do contraste, que eu uso direto também. É por isso, por exemplo, que sempre a gente apresentar o seu preço, você pode falar sobre números muito maiores, para o seu preço parecer naturalmente menor. É assim também, por exemplo, que a gente pode mostrar a própria Adapta em relação a outras opções de inteligências artificiais. Por exemplo, que nem vai aparecer para você agora. E de repente fica muito mais fácil ver como a gente é melhor. E daria pra gente fazer um vídeo gigantesco só sobre isso, só sobre frames. Mas essas transições já mostram um pouquinho do que eu aprendi com o Jason. Agora, talvez você esteja curioso ainda, para saber mais sobre esse lançamento do Jason, Esse maior lançamento da história de um produto digital, do mercado de marketing digital, E o que ele fez exatamente para chegar nesse número absurdo? O que você pode aprender para modelar algo similar no seu mercado? E bom, você tem duas opções para fazer isso. Você pode voar até Los Angeles e comprar uma mentoria de meio dia com ele, pelo menos $25 mil, assim como o Alex Hormozi fez, por exemplo. Ou você pode ver o debriefing desse lançamento, onde ele não vai apenas te mostrar como ele fez esses $57 milhões, mas como ele faria ainda mais usando inteligência artificial hoje. E essa vai ser apenas uma das palestras do Adapta Summit. Nos dias 26 e 27 de julho de 2024, o Adapta Summit vai ser o maior evento de agenda ativa para negócios de toda a América Latina. E eu resolvi fazer justamente o maior para conseguir trazer os maiores. E o Jason é um deles. Ele nunca veio para o Brasil e foi a pouquíssimos eventos em toda a sua vida. Ele está criando essa palestra unicamente e especialmente para o Adapta Summit. Por isso, vai ser uma chance de você ver os bastidores por trás do maior lançamento da história. E o que eu sei trabalhando com o Jason é que ele gosta de entrar nos detalhes das táticas e engenharias malucas que ele faz, mas mais até do que isso, ele ensina princípios, ele te ensina a pensar melhor e pensar maior. E é o que ele vai fazer nessa palestra dentro do Adapta Summit, mostrando estratégias que podem ser aplicadas, não importa o seu produto ou o seu mercado, o seu nicho. Se você vende para pessoas, você pode usar o que ele vai te ensinar lá dentro do Adapta Summit. E é claro que ele é só um dos vários palestrantes de peso que a gente está trazendo para o Adapta Summit. Além dele, a gente conseguiu convidar outros praticantes incríveis de IA, como por exemplo o Nathan Labens, que é cofundador da Waymark, uma empresa de inteligência artificial que cria vídeos a partir de texto. Ele também é o rei das automações de IA. E também é a primeira vez que ele vem para o Brasil. Além deles, por exemplo, também você vai poder aprender com o Dan Schipper, que é um dos melhores pesquisadores práticos de inteligência artificial generativa do mundo. Ele é host do maior podcast sobre chat GPT e ele é escritor também da minha newsletter preferida de IA, a Every, que na verdade é até mais do que uma newsletter, é uma empresa de mídia mesmo. E ele sequer palestra normalmente, ele nunca veio para o Brasil, mas ele se animou também com a ideia de palestrar no Adapta Summit. E essas três pessoas, assim como praticamente todo mundo lá no Summit, não são os palestrantes profissionais, os motivacionais, Não, são as pessoas que de fato estão fazendo muita coisa e vão compartilhar, várias delas, pela primeira vez o que estão fazendo ali dentro do Summit. E o Adapta Summit tem um palco justamente por isso, porque assim eu mesmo consegui ser o responsável por criar toda a programação e a agenda dele. Eu pude selecionar a dedo quem eu mesmo gostaria de aprender mais sobre, então eu não economizei esforços e investimentos para ter todas essas pessoas no mesmo lugar. Então, além deles, você vai poder aprender também de pessoas como, por exemplo, o Diego Libânio e o Marcos Voltolini. O Diego é o criador do Zé Delivery, uma das poucas startups brasileiras que chegou ao status de unicórnio, que são as startups avaliadas em mais de $1 bilhão. E o Marcos Voltolini é simplesmente com quem o Sam Altman, o CEO da OpenAI, jantou quando esteve no Brasil. E por quê, Porque o Marcos basicamente criou uma versão, do ChatGPT lá em 2011,
2011, tá? Muito tempo atrás. E agora o Diego e o Marcos estão juntos com um laboratório de inteligência artificial. E eles vão abrir ao público pela primeira vez o que eles estão fazendo e o que eles aprenderam nesses últimos 12 meses criando vários produtos secretos com inteligência artificial. E além deles, você também vai poder aprender com o Edmar Ferreira, cofundador da Rock Content e que agora também está com um laboratório de IA generativa lá no Vale do Silício. Você vai descobrir também como o João Vitor, por exemplo, da G4, está usando inteligência artificial em toda a empresa, desde a área de vendas até a área de produto e até no seu dia a dia como gestor. Isso sem mencionar vários outros nomes de peso que vão aparecer aí na sua tela. O Matheus Moraes, por exemplo, cofundador da Alice, que é o seguro de saúde que mais cresce no Brasil. O Marcelo Gomes, do Google, responsável por IA generativa na América Latina. Além de líderes da Microsoft, da Amazon, do iFood, entre vários outros profissionais incríveis que vão mostrar seus cases abertamente. E olha, a Adapta é uma empresa de IA generativa que usa IA generativa em todas as áreas da empresa. A gente usa em marketing, em vendas, em produto, em atendimento, em jurídico, em finanças, em RH, em tudo. E isso com certeza ajudou a gente a ser uma das principais startups de IA generativa, não só da América Latina, mas do mundo mesmo sem ter investimento de fora. Eu quero que você saia do Summit fazendo a mesma coisa que a sua empresa, ou de repente tendo uma nova ideia de empresa incrível também, quem sabe? Não ia ser bom isso? Então você precisa ser rápido. Os ingressos do Summit já esgotaram uma vez, mas a gente ampliou o espaço e agora a gente está com 3 pavilhões no Expo Transamérica para receber você. E a maioria dos ingressos já esgotou novamente, então a gente tem só mais alguns poucos ingressos na categoria Gold, então o tempo é de fato essencial. Então eu te convido para clicar no botão aqui embaixo e verificar se a gente tem algum ingresso disponível. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu garanto que sua empresa vai estar muito melhor daqui a um ano se você começar a usar IA em todas as áreas dela do que se você não começar a usar. E para você ter uma noção, por exemplo, um treinamento corporativo da Adapta começa ali na casa dos R$20 mil e o ingresso do Summit é bem mais em conta do que isso. E você pode aprender não só com o pessoal da Adapta, mas com as melhores mentes práticas em IA generativa. Então, se você quer aprender detalhes confidenciais do maior lançamento da história, aprender com as melhores mentes práticas de IA generativa e ser um dos primeiros no seu mercado ou do seu nicho, a dominar inteligências artificiais, é só clicar no link aqui debaixo da bio e garantir o seu ingresso o quanto antes. Não dá para você voltar atrás e pegar o Facebook em 2010, no começo dos anúncios, Não dá para você ser um dos primeiros a investir em Bitcoin, nem nada do tipo, mas dá para você ser um dos primeiros a dominar inteligência artificial generativa dentro do seu nicho. E para isso, é bom você estar no Summit. Então, é só você clicar no link aqui de baixo, na bio, ou acessar adaptasummit.com ou adapta.org/evento. Não importa, mas o que importa é que você esteja dentro do Summit. Então, te espero lá e até o próximo vídeo.